do Senhor, tudo bem com você? É tia Sandra com um ensino maravilhoso que está nesse livro, que é o que, gente? A Palavra de Deus. E hoje o nosso ensino vai falar de perdão. Repete com a tia Sandra. Perdão. Antes vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, esteja presente aqui conosco. Fale ao coração, Senhor, dos pequenininhos, também aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A tia quer ler com vocês? Tá com a sua Bíblia aí? Lá no livro de Efésios. Vou contar até 10, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou a sua Bíblia? Ah, pega lá. É o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou repetir? Antes, sede uns para com os outros benignos, quer dizer bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer dizer, nós somos perdoados através de Cristo. E nós temos que perdoar uns aos outros. Isso é uma pessoa boa, misericordiosa, tá bom? Está dizendo aqui na palavra do Senhor, é uma ordem do Senhor Deus, que nós devemos perdoar, assim como Ele nos perdoou. E a nossa história vai falar sobre isso. É a história de uma família que veio lá de um país chamado Holanda. Eles viajaram 2 meses. E nesse navio, né, lá que veio da Holanda, essa família, ela era composta, né, de um papai chamado Arthur, da mamãe chamada Anita, de um filhinho chamado John e da Mary, uma menininha. Junto, né, vinham várias famílias nesse navio. E eles iam desbravar os Estados Unidos. Eles vieram para os Estados Unidos quando só havia índios nos Estados Unidos. E chegando lá, o pai ficou muito feliz, porque eles conseguiram chegar com vida. O papai Arthur ajoelhou-se e agradeceu, não é? Lá nesse navio, onde eles estavam, ele falava do amor de Deus para os seus filhos, para John e para sua filhinha Mary. Mary, com 5 aninhos, entregou a sua vida para Jesus, lá no navio. E John já era um menino de Jesus. E eles chegaram, então, o papai ajoelhou, olha só, para agradecer. Estamos em terra, glória a Deus, nós chegamos aqui sãos e salvos. E eles ficaram muito felizes. Aí começaram a ir à terra para pegar madeira e construir as suas casas. Mas enquanto isso, eles ficavam no navio. Mesmo em terra, eles tomavam muito cuidado, porque havia os índios. E os índios não eram civilizados. E eles ficavam bravos porque achavam que as pessoas estavam roubando a terra deles. E de fato eles moravam ali. E as pessoas invadiram a terra deles. E eles eram bravos, então as pessoas tinham muito cuidado. A família de John começou então a construir casa junto com os outros peregrinos. E eles adoravam ao Senhor. Quando tinham um tempo, eles estavam sempre em adoração ao Senhor. E John ali pelo mato, um dia com o pai dele, pegando madeira, encontrou morangos maravilhosos. Quem gosta de morango? Gente, morango docinho, com cremezinho de leite, morango no bolo, geleia de morango. Gostoso, né? Ele também gostava de morangos. E ele era um irmãozinho muito carinhoso. Você é uma irmãzinha carinhosa? Você é um irmãozinho carinhoso, não é? Nós devemos ser carinhosos com nossos irmãos, também com nosso papai, nossa mamãe, vovó, amiguinhos, não é? Hoje em dia a gente não pode mais tocar muito, mas a gente pode demonstrar o nosso amor de outra forma. Que tal você falar para ele, assiste o vídeo, as histórias que tem aqui da igreja, fala com ele isso. E John, ele amava sua irmã Mary. Ele achou os morangos e ele levou os morangos para Mary lá no navio. Que legal, a irmã deve ter ficado toda feliz. Finalmente a casinha deles ficou pronta. Mas aí o morango era um pouquinho de morango que tinha na selva. O povo começou então a ficar com muita fome, os peregrinos que estavam lá. Não tinha mais comida. Então, de repente, um dia, quando o papai de John, Arthur, estava construindo a sua casa lá de madeira, os homens chegaram carregados de milho, todos felizes e muito alegres. Achamos milho, não vamos mais morrer de fome. Achamos milho, olha só, gente. Achamos muito milho. Então Arthur, papai, falou, gente, vocês acharam muito milho.
que vocês acharam esse milho? Ah, nós vimos uma areia fofa, uma terra fofa, e nós cavamos a terra e debaixo tinha muitos milhos. Aí o papai Arthur falou, gente, esse milho pertence aos índios. Olha só, não está certo, isso é roubo. E eles falaram, não, não é roubo, nós achamos lá. Não, estava guardado, vocês pegaram o milho. Isso é roubo. Roubo é pecado. E tudo que desagrada a Deus sempre tem uma consequência. Isso não deveria ter sido feito. Devia ter deixado o milho lá e procurado outra coisa. Mas a gente não roubou, não. Quando eles procurarem o milho, nós vamos pagar. Olha só, né? Arrumando uma desculpa. Pecado é pecado. O que a gente faz de errado, não tem desculpa. Roubar é pecado, sim. Assim como falar palavrão, mentir, responder papai e mamãe, porque a Bíblia diz assim, honra, não é? Honra seu pai e a sua mãe, para você viver muito bem e ser bem sucedido, não é? Muito tempo você vai viver, tem que honrar pai e mãe. Então, desobedecer, responder papai e mamãe, brigar com seu irmãozinho, isso tudo desagrada a Deus. Roubar, não é? Isso tudo desagrada a Deus e tem uma consequência. Sempre o pecado, as coisas erradas que nós fazemos, adultos e crianças, tem consequência. Então Arthur falou assim, o papai, olha, vocês não deveriam ter pego esse milho, é roubo sim. Mas eles nem ligaram, ficaram felizes com o milho, não é? A casa então de Arthur ficou pronta. Ele levou sua esposa Anita, seu filho John e a Mary para sua casinha. E lá então, John todo feliz, porque ele era um irmão bom, lembra vocês? Lembra que a tia falou com vocês? Ele era um irmão muito bom. Então ele pegou, Mary, vamos ali, eu vou te mostrar onde tem morangos maravilhosos. E ele levou Mary então e ficou olhando a sua irmãzinha comendo os morangos, o caldo do morango docinho, né? Escorrendo assim no cantinho da boca de Mary. Mary tinha cachinhos dourados. Ele ficava olhando a sua irmã e ria. Mas de repente um barulho. Passou alguma coisa assim, ele só acompanhou o John para onde ia aquilo voando e acertou em cheio o peito de Mary. Era uma flecha, gente. Uma flecha. Quando ele viu, ele ficou desesperado. John, alguma coisa machucou a irmã dele, ele foi socorrer, mas ela gritava de dor, então ele saiu correndo. Papai, Mary está ferida. Alguma coisa acertou a Mary, papai. O papai correu, trouxe a menina, viu que era uma flecha no peito. Os índios, algum índio acertou aquela flecha no coração de Mary, bem no peito de Mary. A mamãe tentou fazer de tudo para salvar a menina, mas a menina morreu. Mary morreu. Os pais choraram muito, sofreram muito, muito mesmo. E oraram ao Senhor, e os pais deles então perdoaram aqueles índios por aquela situação tão difícil. Gente, que difícil. Perder uma filhinha e perdoar, pois eles perdoaram. Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a perdoar. Eles conseguiram perdoar, choraram muito e entenderam que o Senhor levou Mary para morar no céu de glória, porque lá no navio ela tinha aceitado Jesus. Mas, gente, John não aceitou isso. John não aceitou isso. Olhem aqui. John ficou chorando, sofrendo, com falta da sua irmã. Ele não conseguia entender por que a sua irmãzinha tinha morrido. Por que aqueles homens tinham jogado uma flecha, atirado uma flecha na sua irmã. Ele então, a mamãe conseguiu tirar a flecha, um pedaço da flecha, e ele guardou aquela flecha. Ele falou, eu vou guardar essa flecha aqui perto da minha calça, aqui perto de mim, para eu lembrar o que esses índios malditos fizeram com a minha irmã. Eu odeio esses índios. Eu quero que eles todos morram. Eu odeio os índios. E chorava. E o pai dele explicava, meu filho, você precisa perdoar eles. Meu filho, o Senhor Deus, Ele te perdoou toda hora, meu filho. Jesus morreu por você. Mas ele não entendia. Ele dizia, não, papai, eu não entendo. Eu odeio esses índios que mataram a minha irmãzinha. Ela era tão bacana, ela não fazia mal para ninguém. E ele só chorava e tinha muito ódio. E aí o tempo passou. Aqueles índios depois fizeram uma amizade com o povo daquela terra que estava lá.
não mataram mais ninguém. Ensinaram aquelas pessoas a plantar milho, a criar bichos, e eles então até ajudavam. E não houve mais morte ali. Os índios fizeram amizade com o povo. Mas, olha, John não queria saber de amizade com aqueles índios. Ele tinha raiva e dizia, como pode? Como pode o papai ter perdoado? Como pode a mamãe ter perdoado esses homens que mataram a minha irmã tão cruelmente? John ainda não tinha recebido de fato Jesus no seu coração. Será que ele tinha recebido Jesus no coração? Não é? Às vezes até nós recebemos o Senhor Deus, mas a gente tem uma dificuldade de perdoar. Sabe o que a história fala aqui? Que John não queria perdoar. Tem isso aí. Às vezes a gente tem até Jesus. Ele tinha recebido Jesus no coração, mas ele resolveu não querer perdoar. Nós precisamos querer. A mãe de John, Anita, ela quis perdoar. E ela perdoou. O papai Arthur, ele quis perdoar. E ele perdoou. Mas John falou, eu não quero. Eu não quero. E ele vivia amargurado, vivia aborrecido, chateado, porque ele não conseguia perdoar os índios. Em uma certa ocasião, houve uma grande colheita. Eles foram muito abençoados. Então alguém da aldeia lá, o chefe, o governador, não é? Falou, olha, vamos fazer uma festa aqui no nosso lugar, aqui na nossa colônia, e vamos convidar os índios. John ficou escandalizado com aquilo. Ele não queria perdoar aqueles índios, e quanto mais os índios lá perto da casa dele. Ele falou, não é possível que eles vão vir. E eles convidaram os índios para vir à festa. E John foi lá para o lugar onde Mary tinha sido flechada, tinha sido morta e ficou lá esperando. Será que eles vão vir? De repente da mata, olha só, surgiram um índio de pele vermelha. 1, 2, 3. E John começou a contar. 60, 70. É muito índio. 80, 90 índios, ele contou. E os índios foram para ali, haviam muitas mesas e havia muita comida. E as pessoas lá da colônia agora, né, tinham suas casas, eles estavam bem com os índios. Amigavelmente conversavam, mas John não. John não conseguia perdoar. Ele carregava junto dele a flecha que matou a sua irmãzinha e dizia, eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. Gente, que coisa terrível, né? Quando você decide ficar com o seu coração sujo, amargurado, com raiva de alguém. Que coisa terrível. Tem uma consequência e é ruim pra gente. Porque a gente fica pesado. As crianças têm mais facilidade de perdoar. Vocês perdoam com facilidade. Glória a Deus por isso, né? Mas tem adultos, olha, não conseguem perdoar. Se você conhece alguém, fala pra ele, perdoe. Jesus perdoa você toda hora. Perdoe. John não queria perdoar. Mas aí o governador que tomava conta daquela colônia começou a falar sobre Deus. E ele leu esse versículo. Nós devemos perdoar, ser misericordiosos, porque Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele nos perdoa toda hora, a todo momento. Vem um pensamento ruim na nossa mente, ele nos perdoa porque ele nos ama. E John ficou escutando aquilo. E John falava, mas eu não quero. John sabia que estava errado, mas ele dizia, eu não consigo, eu não quero, eu não quero. E o pastor foi conversando, mas olha, gente, ele então foi ouvindo a palavra daquele governador e aquela palavra foi entrando no coração dele, bem devagar. E aí, ele precisava entender isso aqui, olha só. John precisava entender. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? Que Deus, ele nos ama. Ele nos ama muito. E ele vê tudo que a gente faz. E o desejo desse Deus é que eu e você, o quê? Moremos um dia lá nesse céu de glória. É vontade dele. Mas ele fica nos observando o que nós fazemos. Vamos ver aqui. John, ele tinha decidido ficar no pecado da falta de perdão. Quantas pessoas decidem ficar no pecado? No pecado da mentira, no pecado do palavrão.
e no pecado da desobediência, de responder papai e mamãe, de não perdoar. Quantas pessoas decidem ficar nesse pecado? E isso só vai trazer prejuízo para o nosso coração. Tristeza, amargura, pessoas mal-humoradas, que respondem mal às pessoas por causa do pecado do coração. Então, você precisa entender que para você ficar liberto do pecado, você precisa querer e entender de fato que Jesus morreu para que você tivesse perdão. Então, se Jesus, o Filho de Deus, morreu para que você tivesse perdão, por que eu e você não podemos perdoar as pessoas? Nós podemos perdoar sim. Entendermos que Cristo morreu por mim, morreu por você, para que nós recebêssemos o perdão e um dia fôssemos morar lá no céu. Ele morreu, ressuscitou, porque Ele nos ama e nos perdoa a todo momento. João então começou a ouvir o pastor com atenção e com carinho. E vamos continuar aqui. João então deve ter pensado, eu acho que eu não sou do Senhor. E ele começou a se arrepender. Quando nós nos arrependemos do que fazemos de errado, nós recebemos a Jesus em nosso coração. E aquele peso do nosso coração vai embora. E mais o que, tia Sandra? Deixa a tia mostrar para você. Peso vai embora e você vai dizer assim, tá, agora eu sou uma pessoa diferente, eu sou salva, porque eu reconheço que Jesus me perdoou. E eu recebi dele o perdão e um dia eu vou morar no céu de glória. Olha só aqui, não é? Vamos morar lá no céu juntamente com Jesus, o Pai. Não vai ser lindo? Então vale a pena a gente perdoar. Ele então, João então se arrependeu, ajoelhou, chorou, recebeu Jesus novamente, dessa vez de verdade, e falou, Senhor, eu quero perdoar. Me ajuda, Senhor. Às vezes a gente tem que pedir isso. Me ajuda a perdoar minha mamãe, me ajuda a perdoar meu papai. Fizeram coisas tão ruins comigo, me ajuda a perdoar. Olha para a tia Sandra, fizeram coisas terríveis com a tia Sandra, mas a tia Sandra perdoou a toda. E sabe qual foi a consequência disso? Eu fui muito abençoada. E eu quero que você seja abençoado também. Perdoe. Ele então resolveu perdoar. Pegou aquela flecha que ele guardava de lembrança da morte da sua irmã e quebrou. Perdoou aqueles índios. Chorou. E ele se sentiu tão leve. Ele voltou lá para a festa dos colonos e falou, papai, eu consegui perdoar os índios. Eu consegui perdoar. Jesus entrou no meu coração e eu consegui perdoar. Agora, não é? João teria novamente o seu nome escrito aonde? No livro da vida, no livro de ouro lá no céu de glória. Quando a gente encontra o Senhor Jesus, não é? A gente então tem direito de morar no céu de glória e ter o nosso nome lá. Porque o nosso nome pode ser escrito aqui, pode ser riscado. Por certo, o de João foi escrito, mas foi riscado quando ele resolveu que não queria perdoar. Mas agora, novamente, o nome dele foi escrito no livro da vida. E o meu e o seu nome pode estar lá. Você quer fazer como João? Perdoar? Ser uma criança diferente? Quer entregar a sua vida para Jesus agora? Quer fazer isso? Vamos orar para a tia? Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti. Limpa o meu coração. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar. Porque o Senhor primeiro me perdoou. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.